Olá, você, estamos de volta com mais um. Peraí, eu sei que nós estamos na hora de começar o programa. E nós já vamos começar. Estamos começando agora. Isto é, se você deixar a gente começar, não justifica o seu aborrecimento, porque o programa já está começando. Dá licença para a gente então começar. Isso, então vamos lá. Olha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No ar, mais um programa Sala de Leitura. Como ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Depois compartilhe com os amigos, amigas, professores, professoras, agentes de biblioteca e mediadores de leitura. Bom, no programa de hoje, nós vamos falar sobre as teorias da estética da recepção e do efeito estético, além de uma conversa descontraída, um bate-papo gostoso com o poeta, escritor e músico Wesley Cama. Não saia daí, o programa só está começando e volta em 20 segundos. A leitura é um hábito ou um prazer? O que é que você acha, hein? Bom, o escritor Richard Bamberger escreveu o livro Como Incentivar o Hábito da Leitura. Mas esse livro gera divisões na academia porque muitas pessoas admitem que este termo de hábito não se aplica muito bem à leitura, ao comportamento do leitor, tendo em vista que o hábito está muito mais no campo da repetição mecânica e muito menos das ações cognitivas e intelectivas. Pois bem, para responder essa questão, se o hábito ou prazer aplicado à leitura, nós vamos recorrer a dois grandes teóricos da Escola de Constanza, na Alemanha, através das suas teorias da estética da recepção e do efeito estético. São eles Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. Essas teorias remontam aos anos de 1960 e vêm subverter aquela velha concepção de se ensinar literatura muito mais centrada na obra e muito menos no leitor. Então, Jauss e Iser vão estabelecer que é no leitor onde está centrada esta ideia de atribuição de sentidos através dos seus horizontes de expectativas e também através da ideia do leitor implícito na obra. Os dois, então, formularam teorias, conceitos, partindo da ideia de que há uma consciência produtora e uma consciência receptora, e que se encontram, obviamente, a partir do instante da leitura, através da atribuição de significados, da interação simbólica entre a obra de arte, o livro e o leitor. Os três estados do prazer estético, segundo os autores, a poiesis, a astesis e a catarsis. O que diz cada um desses estados? Bom, a poiesis vai definir este mecanismo de coprodução da obra a partir do instante que o leitor está lendo determinado livro e está atribuindo os sentidos. Então ele passa a se sentir uma espécie de co-criador daquela obra, um coprodutor. E aí gera um efeito poético. Já as teses é quando eu manifesto os meus sentimentos em relação àquela obra, aquela narrativa, aquela poesia no instante em que eu estou lendo. Portanto, são as manifestações dos meus sentidos, dos meus sentimentos. Se eu estou gostando, se eu não estou gostando, se eu estou me identificando ou não
com aquela obra, ou se aquela obra de fato me traz contentamento, alegria, tristeza, por uma espécie de identificação. O terceiro e último estado do prazer estético é a catarse. A catarse é sim uma forma de manifestar os efeitos produzidos pela própria obra, através do riso, do choro, através dos gostos, se ele gosta, se não gosta, se ele refuta a obra, se ele para, se ele segue adiante. Então são todas essas manifestações de natureza emocional previstas e implícitas também no ato da leitura. Pois bem, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as teorias do efeito estético e da estética da recepção, eu estou sugerindo de Iser O Ato da Leitura, volumes 1 e 2, muito bons esses dois livros. E se quiserem de uma forma muito didática e clara, lúcida, eu indico este aqui de Regina Zilberman, Estética da Recepção e História da Literatura, da editora Ática. Eu quero dizer que eu acabei de reler um dos maiores livros da nossa literatura brasileira, Dom Casmurro de Machado de Assis. Essa trajetória romântica entre Bentinho e Capitu é ainda hoje algo que provoca, que afeta o leitor de uma maneira muito especial. Pois bem, Machado de Assis é um dos nossos maiores escritores, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839, dia 21 de junho, não é? Em 1855, Machado de Assis publica o seu primeiro trabalho, que foi a poesia A Palmeira, na Marmota Fluminense. E já em 1864 ele vai publicar o seu primeiro livro, que se chama Crisálidas, que é um livro de poesias. Algumas obras de Machado de Assis. No campo da poesia, Crisálidas, como eu me referi agora há pouco, né? E Falenas, Americanas, poesias completas. No campo do romance, ele escreveu Ressurreição, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, além de outras obras. Então, Machado de Assis é um dos escritores que, de fato, merece ser lido, merece estar sendo revisitado a cada momento. Ele é de Serra de Santana, é escritor, poeta, compositor e músico, Wesley Gama. Então eu conversei ao vivo com Wesley Gama pela plataforma StreamYard e você confere agora a nossa entrevista. Você escreve poesias e eu pergunto, a pessoa nasce poeta ou torna-se poeta, hein? O que é que você acha? Eu gosto de usar a expressão de que eu cometo poesia, como diz o Afonso Romano de Santana, né? E, na verdade, nós somos seres em construção, né? Em construção constante. Muitas coisas nós trazemos de berço e as pessoas costumam chamar isso de dom, não é? Mas também existe a interação que nós fazemos com a natureza, com os livros principalmente, porque para ser poeta você precisa observar a natureza como fazia Patativa do Assaré, por exemplo, ou então se debruçar também
na produção literária realmente deixada, né, nos legada aqui por autores como Fernando Pessoa, como Graciliano Ramos, só para citar dois cânones, um português e um brasileiro. Então eu acho que é um pouco das duas coisas. Nós nascemos realmente com muitas intuições, nascemos com muitas tendências naturais, mas ao longo da vida nós vamos nos assustando, nós vamos observando a natureza, as pessoas, os ambientes e talvez principalmente nos observando interiormente nesse oceano de informações inconscientes que fazem parte do nosso ser. Então eu acho que tudo isso, seja a poesia, seja as outras formas de arte, as outras formas de fazer cultura, as formas de construir o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tem um pouco disso, tem um pouco do que a gente traz do berço, mas também é uma construção constante. Isso mesmo. E aí você transmitiu ao mundo, como você acabou de dizer agora há pouco, eu achei bonita essa expressão, você transmitiu ao mundo, né, este seu olhar através de 4 livros. Olho em Perfeito Silêncio para as Estrelas, de 2020, Fotopoemas em Pandemia, de 2021, 9 Contos Serranos, de 2017, e ainda Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas, de 2015. Fala um pouquinho, por favor, da sua produção literária, Wesley. Quando eu iniciei o curso de letras, e aí já vão mais de 20 anos, eu conheci muitos amigos e nós fundamos na época um grupo chamado Casarão de Poesia, que até hoje é uma ONG, uma organização não governamental, uma associação que funciona como uma biblioteca comunitária de acesso irrestrito a toda a comunidade do Seridó e tem mais de 10 mil livros disponíveis para empréstimo e também outras atividades culturais. Bem, nessa época foi que despertou o meu interesse realmente pela literatura de uma forma mais aprofundada e eu comecei a cometer poesia, como já falei, e inscrevi em alguns concursos literários na época. Então lá no ano 2007 teve o concurso literário Luiz Carlos Guimarães, da Fundação José Augusto, né, a fundação que funciona como Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Então eu venci esse concurso em 2007, logo em seguida venci também o prêmio Zila Mamed, que era do jornal Potiguar Notícias, de Parnamirim, e em 2014 eu organizei o livro para lançar e o livro foi premiado pela Fundação Van Rosado, de Mossoró, que realizou um trabalho durante décadas, né, de editorar livros, de lançar muitos livros, e o meu livro, o Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas, foi uma das últimas publicações, infelizmente, da Fundação Van Rosado, em Mossoró, porque a Fundação fechou as portas há algum tempo, mas ela funcionou por muitas décadas, incentivando a leitura em Terra Potiguar e também em outros estados. Então, a partir disso foi que eu consegui lançar Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas, né, através da premiação da Fundação Van Rosado, porque no Brasil não é fácil você trabalhar com incentivo à leitura, trabalhar com a literatura. Poucas pessoas vivem disso. Eu lembro até outro dia vendo uma palestra com o Ney Leandro de Castro, que é um grande escritor caicoense que está radicado em Natal. Ele escreveu As Pelejas de Ojuara, que foi transmitido para o cinema e tal. Ele falava que tinha uma certa amizade com o Drummond, né, e ele disse que Drummond sempre falava isso: olha, eu ganho o meu sustento como fazendo bicos como jornalista, né, exatamente como poeta, ou seja, um dos maiores poetas da história brasileira, não sobrevivia, não conseguia sobreviver exatamente só com poesia, não é? Então existem todas essas questões. E a partir do lançamento desse livro, aí sim, como diz aquela expressão popular, você vende o almoço para comprar o jantar. Então eu vendi o livro, que já está na segunda edição, Com as Forças das Folhas que Estiverem Vivas, e de uma forma independente eu lancei o segundo livro, que foi o Nove Contos Serranos, que foi um livro de contos, que atualmente está sendo adaptado para curta-metragens pela companhia de teatro
Trapiá, da cidade de Caicó. Então foi muito gratificante, apesar de que é um caminho meio árduo, mas eu acho que esse aprendizado também funciona através desses caminhos aí, né? Às vezes a dificuldade também dá uma pimenta do reino ali a coisa. Rapaz, que bacana, toda essa sua informação é fantástica, né? Então, alguns dos seus contos já sendo adaptados para uma outra linguagem, né, a do teatro. Isso é muito, muito importante, isso é muito bom, porque são outras formas de se enxergar a leitura e a literatura. E aí, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria, por favor, Wesley, que você lesse um conto, né, da sua lavra, né, da sua produção, por favor. Muito bem. Eu vou ler aqui uma poesia que está no meu livro, Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas, e que fala muito dessa memória afetiva que nós temos aqui no Seridó. Diz assim: lembro da voz do meu pai e do meu avô, mais do que outras coisas. Eles conversando animados muito cedo ao pé do fogão a lenha. Lembro que acordar assim, na casa antiga do sítio, era como uma pequena dádiva. As frestas das telhas de barro, transluzidas pela luz girassol, deixavam o quarto todo atravessado por espadas de samurais intergalácticos. E eu tomava café com língua e bolacha seca gostosa. E assistia ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, em sua primeira versão, em preto e branco, na televisão grande, encerrada numa grande caixa de madeira rajada. Viver bem é não ter que se perguntar pela vida, nem ver o tempo passar. Meu amigo, que coisa linda, cara. A leitura tem essa coisa, né, de a gente plasmar no nosso mundo imaginário todas as cenas. E essas cenas que você se reporta, nossa, muito obrigado, Wesley, pela sua participação aqui no programa Sala de Leitura. E vamos ver se a gente se encontra outras vezes, né? Ou aqui no Sala de Leitura, ou pessoalmente, aí um dia para eu lhe dar um abraço. Vamos sim. Abraço, Adriano Gomes. Vida longa ao Sala de Leitura. Forte abraço, Wesley. Tchau. Prestigie o programa Sala de Leitura. Divulgue com seus amigos e amigas, os colegas professores e professoras, para que tenhamos uma democratização do conhecimento, do saber, da leitura e uma sociedade muito mais educada. O programa Sala de Leitura fica hoje por aqui. Olha, um forte abraço a todos e todas vocês e até o nosso próximo encontro.